Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, por favor, alto, vai. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. O pessoal tá me almoçando aqui. Não estava preparado, até eu estava almoçando aqui na cadeira, tá vendo só? Mas dá um jeito aqui. Boa tarde, pessoal. Para quem não conhece, meu nome é Caio Camargo, sou especialista em inovação dos negócios, há 27 anos no mercado. Fui colocado aí pelo Flávio como um dos 100 maiores influenciadores do varejo. Mas tem um monte de coisa escrita nesse slide, mas eu quero um combinado com vocês. Como a gente está com uma plateia, um petit comitê mais interessante, primeiro é me seguirem aqui no @CaioCMGO, tá bom? Para me seguir, me acompanhar. E eu prometo para vocês, ó, gostou da palestra, fica à vontade, pode bater foto, publica. Publica, me marca. Todo mundo que me marcar, eu prometo que eu vou colocar, eu vou passar para você uma cópia PDF do meu best-seller, Arroz, Feijão e Varejo. Combinado? Marcou, tem foto, tá bom assim? Sim ou não? Bom? Legal, bacana. Então o pessoal que está chegando também é só marcar para ganhar e tudo mais, certo? Bom, vamos lá, pessoal. Nosso papo aqui é falar de varejo de tempos de IA, né? E aí eu começo assim, cara, a gente está vivendo uma nova era dos negócios, tá? A IA, a gente está passando aqui um painel inteiro de IA, são 2 dias, e realmente o mundo inteiro está mudando por conta da IA, o jeito que o consumidor compra, eu quero explicar um pouco disso para vocês. Nesse contexto, eu começo com vocês com uma frase que foi dita por John Furner, que é o CEO do Walmart, este ano, nos maiores eventos de varejo do mundo, que é a NRF, que acontece há 115 anos em Nova York. E ele falou, olha só, nós estamos reescrevendo o manual do varejo. Tudo que a gente entende como varejo até hoje está passando por uma mudança intensa, uma mudança brusca. É disso que a gente vai falar aqui para vocês hoje, tá? E aqui para falar disso, eu quis mostrar para vocês, é uma coisa que eu venho criando, que o varejo tem passado por 4 fases, são 4 estágios, 4 fases que os negócios do varejo vêm passando, tá? E a gente começa nessas fases aqui, com a primeira fase que a gente chama que é o varejo da eficiência. Que a gente começa mais ou menos a falar sobre isso a partir de 1950. Quando a gente começa a falar menos daquelas General Stores dos Estados Unidos, aquelas lojas que a gente vê no Velho Oeste, que vende de tudo um pouco, sabe? Vende a sela do cavalo, o milho, tudo junto. E a gente começa isso até 2005, é o varejo da eficiência. É o varejo onde muitas das grandes marcas, Macy's, Walmart, foram criadas. Quem ganhava mais era quem operava melhor. E aquela velha e boa lógica do varejo, quem compra melhor, vende mais barato, certo? A partir de 2005, a gente começa a falar de um novo tipo de varejo. A gente começa a falar de um varejo onde começa a chegar o digital, certo? Começa a mudar o mercado. As pessoas têm mais um canal de compra. E é óbvio, a internet não chegou em 2005, chegou 10 anos antes disso. Só que a gente começa a falar de comércio digital a partir de uma Amazon crescendo a partir de 2005 de forma mais intensa. E a gente começa a falar do que a gente chama de um varejo da experiência, tá? Porque a partir do momento que eu tenho um outro canal, ou compro na loja física, ou compro na loja digital, eu preciso começar a ofertar experiência para o meu consumidor, certo? Então o digital força o varejo a encontrar um novo espaço. E a loja deixa de ser ponto de venda e passa a ser ponto de experiência. Por isso que a gente fala tanto de experiência de loja, experiência de compra, experiência de negócios, porque senão a gente é apenas um local que vende, o próprio digital vira um concorrente nosso nesse sentido. Dali, 2020, número óbvio para todo mundo. 2020, pessoal, vem a pandemia. E com a pandemia, a gente começa a tratar uma coisa que a gente está no olho desse furacão, que é o varejo da conveniência extrema. É ou não é? Você pede hoje um negócio no iFood, tem que chegar em 30 minutos. Pede um negócio no Mercado Livre, tem que chegar no outro dia. O nosso tempo de espera, a logística, está sendo super pressionada quando a gente fala de vender para o consumidor final. Não é só sobre a logística, tem sido muito mudada sobre isso. O valor está cada vez mais na logística e na proximidade. E aí depois, a partir de 2030, e talvez eu erre essa data, talvez isso aconteça pela velocidade das coisas que a gente está vendo nos últimos 3 anos, talvez isso aconteça até antes. A gente vai começar uma nova fase do mundo do varejo, o que a gente chama de o varejo da recomendação. É onde a IA se torna o concierge do consumidor. O consumidor vai delegar mais as suas escolhas, ou seja, a IA também é cliente. Ora, o Caio está indo comprando na loja. Ora, a IA que o Caio pediu para ir buscar o produto está buscando o produto na loja. Então nós vamos ter, às vezes, de um mesmo cliente, 2 maneiras de vender para ele. Tá? 2 maneiras de vender para ele. E aí, olha só o que acontece a partir disso. A gente vinha de um mundo, pessoal, que a gente sempre falou que nada era mais importante do que a atenção. E quando a gente fala de marketing, vocês falam muito sobre isso, não é? Que estamos no marketing de atenção, a atenção é a grande moeda. Mas lá nos tempos primórdios da internet e tudo mais, né, aparecer era muito caro e difícil. Tinham poucos canais de televisão,
tinham poucos canais de rádio, tinham poucos jornais que a tua marca precisava estar exposta. Cada vez que você precisava se expor, você precisava pagar um passe. E esse passe era muito caro e era impossível e inviável para as pequenas empresas. E, obviamente, as empresas que investiam grana, tinham marketing retornava nessa conversa toda. Por isso que eu usei a imagem do Chacrinha aqui. Porque o Chacrinha falava o quê? Quem não se comunica se estrumbica, exatamente, certo? Só que isso passou a mudar. Quanto custa para você publicar um vídeo na internet hoje, pessoal? 0. Quanto custa para você colocar uma música na internet hoje, no Spotify, um artista? 0. Quanto custa para você publicar um texto num blog, em algum lugar? Nada. Com tanta gente podendo colocar tanta coisa no ar, e vocês são, né, conhecem isso muito bem, a internet está cheia de quê? De ruído. É muito ruído, pessoal. Então, onde tem muito ruído, não adianta mais fazer barulho. Estamos perdendo tempo em fazer barulho. Isso muda drasticamente a maneira como a gente olha as coisas. Porque a gente sai da era da atenção para a era da confiança. E presta atenção nisso agora. Por que estou usando a imagem aqui do Drauzio Varela para explicar isso para você? Por quê? Todo mundo aqui, se o Drauzio Varela aparecer amanhã na televisão e falar, olha, compra essa vitamina que faz bem para a saúde, todo mundo vai comprar sim ou não? Porque a gente confia nele. É a idoneidade dele, certo? Por isso que a gente fala que a gente vive, quando o ruído vira padrão, a gente vive a era da confiança. Quem não é recomendado, não é comprado. Quanto melhor a entrega, mais venda. Você já percebeu que a recomendação tem sido cada vez mais importante? A gente está vivendo o que a gente chama também, pessoal, da era do review. As pessoas escolhem, as nossas escolhas começam pelo review dos outros. Por exemplo, abre um restaurante de sushi no teu bairro, na tua cidade. Como é que você vai saber se esse restaurante é bom? Você vai no Instagram, você vai no TikTok, vê se algum influencer foi lá antes que você. E o que a gente compra quando a gente vê esse influencer, pessoal? Você vê no olho assim, olha o tamanho desse temaki maravilhoso, olha essa pizza queijuda. Ninguém, quando olha isso, compra o produto. Nós estamos comprando a vivência, a experiência que nos foi passada. Então a gente está vivendo essa era que quanto melhor o review da sua marca, quanto melhor você se posicionar nesse sentido, mais fácil as pessoas têm a desejar teu produto, a querer teu produto nesse sentido, certo? Então os consumidores não estão atrás de produto, mas da experiência que eles trazem, tá? Isso cria alguns movimentos interessantes que a gente vê no mercado. Um deles, talvez vocês não ouviram falar até hoje, showrooming. Alguém que conhece essa palavra, showrooming, sim ou não? Levanta a mão. Legal. Para quem não conhece showrooming, tá? Talvez você não conheça, mas você já fez. Sabe quando você via a propaganda de um tênis na televisão? Olha que tênis legal, vai ficar bonito no pé. A gente ia sair da televisão, ia para a loja, ia para o shopping, ia lá experimentar aquele tênis. E eu descubro que aquele tênis no meu pé, o número 44, no meu caso, me serve muito bem. E aí o vendedor chegava para a gente e falava assim, ei, vai levar o tênis? Fala assim, eu estou dando uma olhadinha. E o que a gente fazia? A gente saía da loja e já começava a pesquisar no marketplace. Ó a cara dele lá que fez isso muito aqui, tá vendo? Né? Já começava a pesquisar. Se tinha no marketplace, alguém vendendo mais barato aquele produto. É ou não é? Não é assim que funciona? Agora, ao mesmo tempo que teve esse movimento de showrooming, teve um movimento contrário. O que a gente chama de web rooming. O que é web rooming? Quebrou a televisão na sua casa. Quebrou hoje de manhã. E à noite você precisa assistir o jogo, a novela, a partida de futebol, o que tem, que tanto faz. Onde é que a gente começa a nossa compra hoje, pessoal? Na internet. A gente começa a pesquisar. A gente começa a olhar o quê? O review. Qual o televisor que está todo mundo comprando? O que as pessoas estão falando? O que elas estão recomendando? A gente começa pelo review, olha só. Certo? E a partir desse review a gente faz uma escolha. Entende o preço. E talvez a gente pode comprar online ou até talvez comprar na loja física. Por conta da entrega. Eu consigo comprar o televisor e levar hoje para minha casa. Agora, entenda uma coisa. Nesses dois casos, você entendeu o produto que você quis e a partir desse desejo, você decidiu se começar pelo canal digital ou físico e terminava no canal digital ou físico, sim ou não? Agora está acontecendo uma coisa nova por conta da IA que a gente não se deu conta, por conta dos algoritmos das redes sociais que a gente não se deu conta. E eu chamo isso de scroll rooming, tá? O que significa o scroll rooming? Sabe quando você está navegando no TikTok ou no Instagram, rolando a página, e de repente aparece aquele descascador de tomate cereja ou aquele cortador de ovo cozido que você nunca imaginou que você precisasse tanto na tua vida? Que de repente o algoritmo sabe exatamente que você quer aquele produto antes mesmo que você tenha se tocado que você queria aquele produto? Obviamente a inteligência artificial, os algoritmos estão cruzando milhões de informações até achar exatamente que você tem um perfil e te ofertar exatamente aquele produto antecipando a tua compra. Isso já está acontecendo com a gente, mas é para a gente ficar ligado, porque esse movimento já está até antecipando movimentos de compra.
E tem uma coisa que está mudando drasticamente o mundo de varejo hoje. É o fato que a gente chama de agent commerce, ou varejo agêntico, certo? Como eu gosto de falar no português. O que se trata o varejo agêntico, pessoal? É uma transformação. Há 30 anos a gente entendeu, certo? Que o e-commerce mudou o onde a gente compra. Posso comprar no físico, posso comprar no digital. Há 15 anos, nós começamos a entender que o mobile, certo? O mobile começou a mudar a forma de quando a gente compra. Eu posso comprar em casa, eu posso comprar no carro, eu posso comprar no trabalho. Eu não preciso mais estar na frente de um computador para comprar, porque o mobile, o celular, permite isso. Mas a gente vem tendo essa mudança causada mais recentemente pelas IAs e agentes que estão mudando a forma como a gente decide a compra. Não é sobre o lugar, mas é como a gente decide a nossa compra. As IAs estão decidindo, estão ajudando a gente a escolher o produto pela gente. Tá? Pessoal que está no fundo, pode sentar, fica à vontade, chega junto. Tudo isso mudou porque o Google, a partir de janeiro, lançou um protocolo novo, que eles chamam de UCP, agora ele fala UCP. E o que esse protocolo faz? Ele aplane, ele pega todos os sites, todas as informações de produto em outros e-commerces, tá? E consegue, tá, fazer com que sejam mensurados da mesma maneira. Aquela brincadeira que a gente via no Chaves, né? Bom, eu sei fazer conta com laranja, mas não sei fazer conta com morango ou com maçã. Hoje a gente faz conta com frutas, a gente engloba tudo isso junto. E o que isso muda na tua vida e o que isso muda na vida do seu negócio a partir dessa conversa? Vamos supor que você quer comprar alguma coisa e daqui a pouco, em um momento muito curto, você vai usar o ChatGPT, por exemplo, para perguntar. Olha, ChatGPT é só uma metáfora. Tá? ChatGPT, eu preciso comprar um tênis da Nike número 44, eu quero que ele custe no máximo R$1.000 e eu quero que ele entregue na minha casa em até 48 horas. De quem eu compro? E vocês vão fazer isso de um jeito muito mais rápido do que vocês imaginam na vida. Tá sim para acontecer, certo? Quando você faz essa pergunta, a inteligência artificial não sabe ainda quais são as marcas. Ela vai começar a buscar usando duas ferramentas, o SEO, que a gente já conhece, e o GEO, que vocês estão ouvindo falar bastante aqui, nós vamos falar mais ainda sobre isso hoje, tá bom? Vamos supor que num primeiro rastreio, ela achou 100 empresas que têm esse produto que você quer, da maneira mais ou menos como você quer. E agora ela vai começar a fazer um checklist para saber quem se qualifica naquilo que você quer. Bom, destas 100 empresas, quem realmente tem o produto para vender para o Caio? Vai filtrar. Das que têm o produto, quem realmente vai entregar no prazo que o Caio quer? Das que vão entregar no prazo, quanto realmente custa o produto depois de taxas, fretes e afins? Qual é a clareza do produto? Qual o risco se der problema para o Caio trocar esse produto? E principalmente, e fundamentalmente, qual é a reputação de quem está vendendo esse produto? Vale a pena comprar desse cara? Agora perceba uma coisa, estamos falando de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial. Ter o produto disponível no estoque, entregar em prazos bons de logística, ter clareza de preço, de troca. Nós estamos falando de inovação, pessoal? Nós estamos falando de fazer o básico bem feito. A gente está falando de fazer aquilo que a gente fala há muito tempo da operação bem executada. Não adianta estar no digital de qualquer maneira. Você não vai aparecer para as IAs e eu vou mostrar isso para você. Tá? Porque quando isso aconteceu, e eu passei esse filtro, das 100 empresas iniciais, sobraram 10, cara. E dessas 10, a IA resolveu colocar na resposta que te entregou apenas 3, cara. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, eu tinha 100 empresas, e eu tenho só 3 na resposta. Em milésimos de segundo, como quando você pergunta e a resposta chega para você. O que vai acontecer com as outras 97 empresas? E pior, o que vai acontecer com as empresas que não entraram nem nas 100 primeiras nessa conversa toda? Então temos um novo universo, que a gente vinha de um mundo que a gente podia estar lá no SEO, o Google. Você montava um site, o teu site, o teu e-commerce ia estar na página 30, 35, 45 lá do Google. E teu trabalho era trazer aquilo para frente cada vez mais, sim ou não? O que está acontecendo? Hoje você vai se perguntar, e depois você perguntar, ou você está, ou você não está nessa resposta. Não tem uma segunda chance, não tem uma segunda oportunidade. Vai ser vital para qualquer empresa aparecer. E esse é o novo jogo que a gente está falando do varejo agêntico, tá? Então, quando a gente fala de UCP, ou de varejo, de comércio, dessa maneira como a gente está falando, pessoal, não vai favorecer quem comunica melhor. É algo que vai favorecer quem executa melhor. Nesse contexto,
o comércio mediado por uma inteligência artificial não é uma revolução de marketing, é uma revolução de operação. Torna-se essencial para qualquer empresa digital primeiro resolver a operação para depois resolver o marketing. Senão, não funciona. Você vai gastar rios de dinheiro pensando que vai aparecer como você fazia com a publicidade e você não vai aparecer nas respostas. E é por isso que a gente fala que quem tiver organizado vai aparecer. E quem não tiver organizado tende a desaparecer para o cliente. Isso já está acontecendo. Nós não temos botão de compra hoje. Mas se você tem uma agência de publicidade, vamos supor que eu tenho agência aqui em Gramado, e eu falo, qual a melhor agência de publicidade de Gramado? A sua aparece na resposta? Porque se a sua não aparece na resposta, aparece todo mundo menos você, temos um problema a resolver. Porque você não vai aparecer para quem estiver consultando. Vamos supor que eu sou uma empresa nova aqui, primeira coisa que eu vou usar não vai mais ser o Google para buscar, vai ser a IA para me guiar na orientação e me ajudar a decidir qual a melhor empresa para o meu negócio. E esse é o perigo fatal para todo mundo nessa conversa. Desta forma, a gente fala que operação é o novo marketing. Operação que funciona vira marketing silencioso. Tudo começa da operação, não começa pelo agente, não começa pela IA. Tudo começa de estar num digital bem estruturado, bem resolvido no seu negócio. E aí nós temos essa sopa de letrinhas, tá? Que é o ACO, e eu vou falar tudo bem em português para não ficar complicando, não, ACO se quiser, mas o ACO, que está misturando o SEO, o GO e o IO, certo? Do que nós estamos falando isso, pessoal? Tem um risco grande das empresas, e eu vejo isso falando, muita gente falando, que o SEO vai morrer. Já ouviram falar isso? Levanta a mão. Quem aqui? Tomem um cuidado com isso, pessoal. Isso é uma besteira absurda. Hoje, nesse exato momento, em 2026, em maio, mais de 70% do que a IA utiliza é porque está indexado via Google, é porque estão em sites aí que foram estruturados para SEO. Não tem nada a ver só com a inteligência artificial. Então, isso é importante. Então, a tua empresa, para ter uma presença digital, vai precisar desse guarda-chuva de estar em todos esses pontos atrelados. Porque quando a gente fala de SEO, é continuar a fazer o bom trabalho que você já vinha fazendo, e se você não está fazendo, tem que fazer, de deixar indexado no Google, no Bing, palavra-chave, comprar. Você não vai parar de fazer isso. Só que a gente tem uma nova coisa, o GO, que é você começar a melhorar o teu site para aparecer para as IAs. Eu vou chegar lá para como é que a gente faz isso, tá? E tem um terceiro ponto, que ainda não é bem trabalhado e não precisa se preocupar, mas tem que começar a entender o que vai acontecer, que eles chamam de AEO, ou AEO, que é como nós vamos preparar os nossos sites, as nossas empresas, para aparecer para ferramentas como a Alexa e a Siri, por exemplo. Não é deste momento, mas quem acompanha a publicidade, vê o Super Bowl, por exemplo, já viu que a Alexa já tem nos Estados Unidos uma Alexa inteligente para responder e fazer compra igual. Inclusive, semana passada, tive uma experiência pessoal com a Alexa lá em casa, que ela já pediu para recomendar um produto, já pôs para o carrinho, falou, se você quiser que eu encomende agora, faça. E eu dei ok, então eu não encostei na Alexa, não apertei nada no aplicativo da Amazon, e ela comprou um pacote de saco de lixo que ela achou que estava acabando pelo tempo. Então, nosso comércio, sem cliques, já está acontecendo na nossa frente. Queira ou não queira, e a gente tem que se adaptar para esse novo universo que está acontecendo. E por que eu falo que isso é importante, pessoal? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando de texto de palavra-chave. A gente vem do mundo analógico, que a gente usava as enciclopédias. Em enciclopédia, a gente aprendeu a valorizar o verbete. Quando você queria alguma coisa em enciclopédia, você buscava o verbete. Quando a gente foi para o digital, a gente ia para o Google ainda buscando o verbete, né? Saia, mini saia jeans, sapato para basquete. A gente busca o verbete ainda. O que está acontecendo é que ninguém que usa IA usa verbete para buscar. ChatGPT, qual a melhor saia para uma festa? ChatGPT, qual é o melhor tênis para basquete? Nós estamos pedindo uma recomendação, um contexto de uso. Então, hoje, o teu site, por exemplo, você tem o teu RP, está lá, saia, vamos lá, vestido branco, tamanho PP, no teu RP de loja lá de moda. No site, no e-commerce, também está dessa forma. Vestido de branco, tamanho PP. Acontece que a pessoa que está em casa com a ferramenta está assim, ChatGPT, eu vou ter um casamento num sábado de manhã, na praia, qual vestido eu uso? Para o chat entender que aquele vestido vai servir para aquilo, sem ter uma referência não vai funcionar. Então ele precisa ter dessa informação sua, essa referência desse contexto, para poder virar o produto para você. Entenderam? Então tudo que vocês vendem é contexto, porque ninguém mais está fazendo uma pergunta tão simples usando a IA. Nós estamos pedindo recomendação. Então nós temos que entender de cada produto que a gente vende, de cada serviço que a gente vende, como isso vira recomendação para a IA. Se a gente não cadastrar dessa forma, a IA não vai encontrar a gente.
Porque a gente vive a economia das respostas. Tem esse evento que eu falei para vocês de Nova York, a NRF. Poxa, se alguns anos atrás eu queria entender o que aconteceu no evento com esse, eu tinha que ir lá no Google, abrir todos os links, ler todas as matérias, para depois dali tentar contextualizar o que é o melhor do evento. Isso aqui é minha tela. Eu só perguntei qual é a síntese da NRF e ele já começa a me dar a síntese. Ele verificou 30 sites para mim e me deu uma síntese. O próprio Google. E por que a gente tem que se preocupar com isso? Porque o próprio Google diz que 60% dos resultados já são visão de IA. As pessoas não estão clicando nem o link que está logo abaixo da resposta de IA. Por isso que o anúncio que você faz é cada vez mais caro e cada vez menos eficiente. As pessoas, você fica na resposta, sim ou não? A gente olha aquela resposta e está boa para a gente. Ninguém está descendo para ver link mais, pessoal. A gente já mudou o nosso hábito de olhar a pesquisa. A gente já está mudando o nosso hábito de comprar. Ferrou. Tá? Se a gente não se adaptar com marca, nós estamos fora do mercado. Tá? Tanto que aqui a Google mesmo fala 82% dos brasileiros, já usuários de internet, já usam algum recurso de IA para pesquisar produto e preço. Já está no hábito. A gente já está fazendo. Só está faltando botãozinho, pessoal, na resposta ter o clique. Gerou o clique, porque já tem um link ainda para um site. Mas daqui a pouco está teu cartão creditado ali, você dá um clique e você vai comprar. Talvez você pule a Amazon, pule tudo nessa conversa. E por que é importante entender isso, pessoal? Porque a verdadeira disrupção não está em como a gente vai vender, tá? Mas como os consumidores vão descobrir a gente. O nosso maior desafio hoje como marca é saber como o cliente vai encontrar a gente, como a gente faz para aparecer para cliente hoje. É nosso maior desafio. Porque a gente estava antes no meio de um perdido da internet que em algum momento alguém ia parar na gente, ia folhear até chegar a gente. Este mundo já acabou em 2026. Porque você já não usa mais isso. E se você não usa mais isso, o teu cliente não usa mais isso. O nosso hábito de pesquisa, de compra, de produto já mudou drasticamente. E o texto versus contexto, eu vou mostrar para vocês onde dói isso quando a gente fala de varejo real. Isso eu fiz por um exemplo para a Brin, que é uma feira de brinquedo. E eu falava assim, ó, olha como o Google está preparado com a resposta de IA no Google. Brinquedos recomendados para criança autista nível 2. E ele colocou uma série de brinquedos recomendados. Quebra-cabeça, item de encaixe, e detalhou aqui embaixo. O Google, a inteligência do Google me respondeu isso, sem indicar ninguém ainda. Tá, vamos mudar. E para o nível 3? Ele já fez outras respostas. Entendendo que o autista, criança autista de nível 3, tem uma outra complexidade, certo? Já fez isso? Vamos tentar entender quem está vendendo o que acontece. E eu entrei num dos e-commerces mais importantes de brinquedos do mundo, certo? Que nós estamos falando da Toys R Us, que por mais que não tenha tanta loja nos Estados Unidos, tem uma operação de e-commerce robusta ainda lá fora. E eu perguntei exatamente a mesma coisa, como se eu fosse um pai ou mãe de uma criança com espectro autista e falo, ó, eu quero brinquedos para level 3 autismo. E o que ele me recomendou? Um estacionamento de 3 níveis, o level 3, e um quebra-cabeça de complexidade nível 3. Ou seja, uma marca americana, consolidada, gigantesca, não está preparada para atender o que o cliente de fato quer. Imagina a IA como é que vai fazer para encontrar esse cara. E é legal que quando a gente usa um chat GPT, por exemplo, por mais que você não queira, ele já está caçando gente. Eu fiz a pesquisa, já que a gente estava numa feira em São Paulo, eu perguntei pro pessoal, tá, eu queria algumas recomendações de lojas que vendem brinquedos em São Paulo para crianças de espectro autista nível 3. Ele me deu a loja. Onde está? Com link para a loja, cara. Vocês estão entendendo o quanto genial é isso? E quanto isso já está acontecendo? E quanto, se você está na resposta, parabéns, e se você não tiver resposta, quanto ferrada está a tua marca? Porque o teu cliente não quer mais tempo para ficar clicando no link. Teu cliente não quer mais tempo para ficar navegando no Google. Teu cliente quer uma resposta. Nós estamos usando a IA como concierge. Nós estamos usando a IA para decisão da gente. E é isso que está acontecendo com o teu negócio, queira ou não queira. Por isso que a gente fala que a operação é o novo marketing. Se você não estiver bem resolvido em tudo, de fato, você vai ficar fora desse jogo. Nossa nova vitrine não é mais na fachada, é na resposta. Para fechar essa conversa com vocês, eu sempre gosto de entregar uma frase que ficou bem famosa minha no começo do ano, quando começamos a falar de agentes, tá? Antes de qualquer agente, pode tirar a foto dessa cara, tá muito legal, vai. Antes de qualquer agente, vem agente separado. A gente precisa treinar, a gente precisa inovar, a gente precisa encantar, a gente precisa fazer o básico bem feito antes de pensar em qualquer tipo de agente, seja virtual, digital ou mais. Senhoras e senhores,
Meu nome é Caio Camargo, minhas redes sociais estão aqui. Foi um enorme prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado.